agora, não chegou no começo do culto, que a paz do Senhor seja com você. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém. Se você chegou no começo, já pegou celebração, já pegou agora momento de adoração, e continuamos aqui, né, nesse culto de adoração ao nosso Deus. E hoje, final da manhã, era perto de umas 11 horas, o Senhor me entregou um início de palavra para ministrar o seu coração nessa noite. Tema que eu vou ministrar a sua vida, pode ser alguns questionamentos, pode ser um questionamento seu, pode ser um questionamento que você fez ontem, ou pode ser um questionamento que você vai fazer até amanhã. O tema dessa mensagem hoje é uma pergunta, e só uma palavra com uma pergunta: abandonados? Quem sabe você perguntou: Deus, será que eu fui abandonado pelo Senhor diante dessa prova que eu estou passando? Deus, será que eu fui abandonado pelo Senhor diante de uma circunstância tão adversa? Deus, será que o Senhor me esqueceu? Olha, irmãos, entenda, o tempo de igreja não quer dizer que nenhuma pessoa possa deixar de fazer esse questionamento. Porque existem circunstâncias tão difíceis que nós atravessamos na nossa vida, que a gente pode se deparar fazendo essa pergunta a Deus: Senhor, será que tu me abandonou? A circunstância pode ser tão difícil que você pode estar fazendo essa pergunta para Deus, e você até abriu a sua boca para conversar com alguma pessoa, dizer assim: onde está Deus? Cadê Deus? Onde está o Senhor? Por que eu estou passando por essa situação tão adversa? Eu sou uma pessoa tão boa, por que eu estou enfrentando isso? Aí a gente entra naquela velha pergunta, né? Que é um dos dilemas para algumas pessoas na humanidade. Por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Mas afinal de contas eu sou tão bom, mas afinal de contas eu sempre fiz o bem, mas afinal por que eu estou passando por isso? Eu quero trazer o exemplo de Jesus, para mim e para a sua vida, e quero aprender com ele junto com você nessa tarde, ou nessa noite. Só abandonados, sozinhos. Vamos para a palavra de Deus. Vamos ler as palavras de Jesus em Mateus 27, 45. Olha o que Jesus disse. E a gente está aqui, né, nesse período que começou ontem, da conhecida quaresma, os 40 dias do final do carnaval, até o domingo da Páscoa. É para a gente começar a refletir dessa forma mesmo. Olha aí. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isso é: Deus meu, por que me desamparaste? Deus meu, por que o Senhor me abandonou? Por que o Senhor me rejeitou? Tem versões que diz abandonou, tem versões que diz rejeitou. Tem versões que diz, aí, né, como diz esse versículo, porque o Senhor me desamparou. Jesus ali na cruz, com os sentimentos mais profundos que um homem pode ter. Jesus sentindo a dor mais aguda que alguma pessoa pode ter sofrido nessa terra. Eu acredito que você já se imaginou, pensando o que se passava no coração de Jesus naquelas últimas horas, porque principalmente quando a gente vê aqueles filmes clássicos, né? A Paixão de Cristo, né? E tem aí, eu acho que 15 anos, mas fala tanto com a gente toda vez que a gente vê. Eu, pelo menos, toda vez que eu vejo aquele filme, eu choro, irmãos. E eu não sou muito de chorar com filme. Mas toda vez que eu assisto, aquele negócio toca, aquele negócio é muito forte. Eu não sei se você já parou para imaginar Jesus ali, subindo, a sua cruz sendo colocada no Calvário, os pregos que transpassaram suas mãos, seus pés, Jesus vendo aquela multidão. Eu imagino Jesus ter olhado e dito assim: nossa, os 12 que estavam comigo, quer dizer, um me traiu, 11 fugiram. Cadê os cegos que eu abri a visão? Cadê aqueles que eu operei tantos milagres em Jerusalém, nas cidades circunvizinhas? Cadê aqueles que eu libertei dos demônios? Cadê aqueles que eu trouxe pão, aqueles que eu trouxe esperança? Meu irmão, com certeza ali Jesus não viu ninguém, porque todos fugiram. Todos fugiram. Pedro, que era o discípulo que estava mais próximo, nós conhecemos a história. Ele vai negar
a Jesus 3 vezes. A multidão deixou Jesus, os discípulos deixaram. Aqueles que receberam seus milagres não acompanharam até ali o Calvário. Pessoas que foram abençoadas por Jesus o abandonaram, o deixaram. Jesus vai sofrer a humilhação da cruz. E ali, quando ele se torna pecado por nós, Deus Pai não vai responder o clamor do Filho. Deus Pai não vai responder o Filho. Porque ali, Deus, na sua santidade, na sua formosura, ali Jesus estava se tornando o pecado da humanidade, não o pecador, entenda. Tem uma teologia errada, que diz que Jesus se tornou pecador. Não, ele se tornou o pecado da humanidade. Ele não pecou de forma alguma. Mas ali ele recebe a minha e a sua culpa, o meu e o seu pecado. Quem diz amém? É por isso que eu e você, nós podemos chegar nessa noite e adorar ao Cordeiro de Deus, que se entregou por mim e por você, que morreu na cruz, que sofreu a vergonha da cruz, mas foi uma entrega por amor, para que eu e você hoje pudéssemos ter livre acesso a Deus. Você pode aplaudir a Jesus, o vencedor. O vencedor. A gente adorou aqui, né? Vitorioso és. É mesmo, ele é o vitorioso. Ele é o vitorioso, aleluia. Eu posso estar pregando para alguém aqui que já sentiu na pele, já sentiu o mais agudo, essa dor da rejeição, essa dor do abandono. Eu posso estar pregando aqui para pessoas que foram abandonadas por pai e por mãe, ou por um deles, ou pelos dois. Eu posso estar pregando aqui para pessoas que foram rejeitadas quando você entregou o seu melhor. Eu posso e tenho certeza que no meio da multidão dessa, é claro, as probabilidades são muito altas. Eu estou pregando para pessoas aqui que há poucos dias, ou poucas semanas, ou até poucas horas, fez esse questionamento: onde o Senhor está, Deus? Eu posso estar pregando para pessoas aqui que estão passando um momento tão difícil, que começou a questionar no seu coração se Deus ele é poderoso mesmo para mudar a história da sua vida. E eu estou aqui para trazer uma resposta bíblica, uma resposta de ensino para você. Porque Deus, ele nunca vai perderá ou perder o seu poder. O Deus que nós servimos, o Deus que eu prego para você, irmão, com tanto entusiasmo, com tanta força, e às vezes até força e entusiasmo demais, é o Deus que controla o universo na palma das suas mãos. É o Deus que não nos deixa ao abandono, não. Mas Jesus sofreu, calma. Jesus passou por abandono? Sim. Jesus, sim. É uma sensação terrível. Você pode ter se perguntado: onde está Deus? Cadê o poder de Deus? Por que está acontecendo isso comigo? Por que está acontecendo isso com meu filho? Por que está acontecendo isso com a minha família? Será que Deus não está me ouvindo? Eu quero trazer nessa noite algumas respostas para aqueles que estão com um sentimento de abandono no coração. Eu quero trazer algumas respostas para você. Não vai ser uma nova revelação, porque a Bíblia não precisa de novo, ela já é a própria novidade. Não precisa de nada. São palavras, versículos que estão na Bíblia, situações de ensino para mim e para você. Quem sabe você está passando por isso, sentindo abandonado, achando que Deus te deixou nessa situação sozinho. Quando você estiver passando por isso, eu aprendo na Bíblia que nós temos que ter algumas atitudes. Quando você se sentir abandonado, primeira coisa, lembre-se, ó que coisa poderosa, que Deus te ama e que Deus está com você. Quando você se sentir abandonado, lembre que Deus te ama. Lembre que Deus te ama. Mas pastor, lembre que Deus te ama. Mas isso, lembre que Deus te ama e que Deus está com você. Lembre que Deus amou você, vai continuar amando você e que Ele está com você. Mas é a tempestade, é a dor, é a prova, é isso, é aquilo outro. Deus está com você. Deus está com você. Porque Deus não nega a sua palavra.
tem 2 versículos aqui que eu botei, um do Antigo Testamento e do Novo Testamento, para provar isso para mim e para você. Sabe qual é? O Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. Ponto. Quando a situação for tão terrível que o inimigo ou as circunstâncias começar a colocar nos seus ouvidos do coração que Deus te abandonou, eita, a Bíblia diz que Deus nunca vai me abandonar. A Bíblia diz que Deus nunca vai me deixar. A Bíblia diz: nunca te deixarei nem te abandonarei. Hebreus capítulo 13, versículo 5. Tem outros versículos? Tem outros, velho. Isaías 35 também fala. Mas eu coloquei esses 2. Porque Deus disse: nunca vou te abandonar. Nunca, jamais Deus o deixará. E se Deus está comigo, meu irmão? Se Deus está comigo, se Deus está com você, meu irmão. Mateus 28, 20. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Não importa quão longe você está se sentindo, Deus está dizendo: eu estou com você. Não importa a prova, estou atravessando com você. Não importa o diagnóstico médico, estou segurando na sua mão. Não importa a palavra que você recebeu, Deus está caminhando com você no meio dessa tempestade. E eu creio que o meu Jesus, ele continua a atravessar a fornalha conosco. Eu creio que o meu Jesus continua a atravessar tempestades conosco. Eu creio que o nosso Jesus hoje está dando aqui, ó, segurando a mim na sua mão, dizendo assim: filho, eu estou com você. Tem alguém que crê comigo, meu irmão? Aleluia! Deus está conosco, Deus está com você. Essa noite Deus está renovando a sua fé, aleluia. Leve as suas perguntas difíceis a Deus, pode levar. Pode levar os seus questionamentos mais difíceis a Deus, pode levar. Pode levar os seus porquês. Não, pastor, eu aprendi que não é perguntar o porquê. Nossa, Jesus perguntou ou não? Sim ou não? Jesus perguntou, meu irmão: por que me abandonaste? Oxê, Jesus perguntou: porque eu, um simples mortal, pecador, não posso chegar a Deus nas minhas inquietações de coração. Por quê? Claro, irmão, peraí. Chega a Deus, pode perguntar, meu irmão. Em vez de você ir para o Instagram, para a rede social, pelo amor de Deus, não faça isso. Tranca a porta do seu quarto, fecha a porta, fique de joelho, fique sentado, fique deitado. Mas Deus, em nome de Jesus, abre o seu coração para Deus. Pode abrir o seu coração para Deus. Pode abrir o seu coração para o Senhor. Hebreus 4, 15 e 16. Acompanha comigo. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa, o que, irmão? Compadecer-se. Ele se compadece de mim e de você. Das nossas, o que, irmãos? Fraqueza. Eita, Jesus maravilhoso, meu Deus. O sumo sacerdote se compadece das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, ó irmão, ó identificação como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Ó o Jesus que nós servimos. Por isso que ele teve que vir, meu irmão, para sofrer, para viver como nós vivemos. Ele conhece a sua dor. Meu Deus, eu amo essa frase, porque ela é tão real. Ele conhece a nossa dor, ele conhece a nossa debilidade, ele conhece as nossas fraquezas. Assim, aí o que é que o texto diz? Ora, ele conhece você, ele se compadece por você. Assim, aproximemo-nos. Ou seja, meu irmão, na hora da dor, eu tenho que estar perto. Mesmo com meus questionamentos, está certo? Aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança. Está enxergando aqui, meu irmão? Com toda confiança. A fim de recebermos o que, irmãos? Misericórdia. E encontrarmos graça que nos ajude no momento de... Meu Deus, Jesus se compadece com você. Então, no momento das suas dores, das suas inquietações, dos seus questionamentos, se achegue a Deus, porque Ele sabe aquilo que você está passando, Ele está intercedendo por você. Chegue confiantemente de que quando você ajoelha, você está aqui, ó, sofrendo, você está aqui chorando, se derramando diante de Deus, mas entenda, o que é que o versículo está dizendo? Mas encontramos graça que nos ajude no momento das nossas necessidades, pela fé. Eu vou chegar, eu vou questionar, eu vou chorar, eu vou orar, mas quando eu me levantar, eu me levanto cheio da graça de Deus.
Eu deixo as minhas lamúrias aos pés da cruz de Cristo. Eu deixo as minhas dores diante do trono dele. Eu deixo os meus questionamentos, mas quando eu me levanto, quando você se levanta, está aqui o que esse versículo está dizendo, ó. Encontramos graça que nos ajuda no momento de necessidade. Chegue diante do trono de Deus, com os seus questionamentos, com as suas fraquezas. Chegue diante do trono de Deus, porque é exatamente ali, diante do Deus Todo-Poderoso, do Senhor Jesus, que nós encontramos graça, misericórdia, paz, ânimo, nos momentos que nós mais precisamos na nossa vida. Vá diante do trono de Deus, ousadamente, corajosamente. Deus não se intimida com as nossas perguntas ousadas. Não. Deus não se esconde das nossas perguntas. Por que isso aconteceu? Por que estou passando por isso? Calma. Estou quebrando aqui paradigmas religiosos na mente de algumas pessoas. Porque sempre aprendeu que não podia se perguntar o porquê. Calma. Estou mostrando na Bíblia. Você pode. Você pode. Agora, entenda bem uma coisa. Pode levar suas perguntas ousadas a Deus. Pode fazer suas perguntas difíceis diante de Deus. Agora, entenda. Quando você se levanta cheio de paz, cheio de graça, cheio da verdade de Deus. Agora, você tem que aprender uma coisa. Que existe... Você tem que vigiar o seu coração. Você tem que colocar um limite no seu coração. Diante dos seus porquês. É exatamente aí o ponto número 2. Não, volta o ponto número 1. Volta o ponto número 1. 2 Coríntios 2:9. 2 Coríntios 12:9. A minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aí eu escrevi uma frase hoje de tarde, baseada no livro da Ari. A frase que eu escrevi foi: estações difíceis fazem parte da nossa história, mas não são a nossa história completa. Dias difíceis fazem parte da nossa história. Amém? Amém. Mas não é a sua história completa. Dias difíceis fazem parte da sua história, mas não é a sua história completa. Diante de toda situação difícil, eu já ministrei sobre a sua vida que Deus está no governo. Diante de toda situação difícil, existe um trabalhar de Deus. O apóstolo Paulo, ele vai escrever em 1 Coríntios capítulo 13. 1 Coríntios capítulo 13. Versículo, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro como espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma que sou conhecido. O que você está passando não é todo o livro da sua história, é apenas um capítulo difícil. Tudo que você vê agora, a gente não consegue enxergar o amanhã. A gente só consegue enxergar o hoje. E muitas vezes o hoje faz a gente questionar o porquê, mas nós não enxergamos lá na frente. Mas como mas é isso mesmo, é isso mesmo. Nós não enxergamos lá na frente. O que é que eu devo fazer? Eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. Não deixe o seu coração ser tomado pela ansiedade, por aquilo que você ainda não viveu, por aquilo que você ainda não sentiu, por aquilo que ainda não aconteceu. Não deixe seu coração ser tomado por isso. Descanse no Senhor. Entregue os seus porquês ao Senhor. Receba a graça dEle. Por quê? Só estou vendo uma parte da história. Só estou vendo uma parte. Foi assim ou não com Jairo, sua esposa e sua filha? Foi assim ou não? Ele só viu a primeira parte. Que a filha ficou doente e que a filha morreu. Ali o coração dele estava o quê? Altamente angustiado, sim ou não? Sim, meu irmão. Quem é pai e mãe sabe. Misericórdia. Recebeu a notícia. Eu acredito que naquela hora que Jairo, chefe da sinagoga, que convidou Jesus para ir na sua casa, porque a filha dele estava doente, até então, eu acredito que quando ele recebe a notícia, diz assim: não incomode mais o mestre Jesus, a sua filha já morreu. Eu acredito que ali, meu irmão, ele deve ter perdido as forças dele. Eu acredito que ele perdeu as forças.
Mas qual foi a palavra de Jesus? Jairo, vamos contextualizar. Jairo, olha para mim. Jairo, você me convidou para sua casa. Jairo, não tenha medo, Jairo. Somente creia. Levanta, Jairo, não tenha medo. Você só está enxergando o agora, a notícia ruim que você recebeu. Mas eu estou com você. Você não me convidou para ir na sua casa? Eu vou na sua casa. Jairo, não temas, crê somente. Não deixe que um capítulo obscuro da sua vida defina o resto da sua vida. Não, Deus está com você. Deus trabalha em todas as circunstâncias. Deus trabalha por aqueles que o amam. Quem diz amém por isso? Quantos momentos difíceis já passamos na vida? Quantos momentos difíceis você já passou? Quantas noites escuras você já passou? E Deus te deu livramento até o dia 15 de fevereiro de 2024. Aleluia! Eu creio em um Deus que trabalha por aquele que nele esperam. Eu creio no Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. E aí onde entra a segunda parte? Você pode perguntar, você pode questionar, você pode chegar diante de Deus com seus porquês. Agora, entenda bem uma coisa. Número 2, tenha equilíbrio, guarde seu coração, porque nessa situação, nessas circunstâncias, Deus está te ensinando algo. Você pode questionar, você pode chegar diante do trono de Deus, pode largar suas perguntas, mas tenha equilíbrio. Guarde o seu coração, porque Deus está te ensinando. Sempre que você estiver passando por uma provação, um tempo difícil, meu Deus, qual é a lição desse tempo? Meu Deus, qual é a lição desse tempo? Meu Deus, o que é que o Senhor quer me ensinar nessa hora? Hebreus 5:8, olha o que a Bíblia está falando. Hebreus capítulo 5, versículo 8. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que... Ele aprendeu a obedecer por meio da alegria. Foi não, irmão. Ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Irmão, Jesus vai aprender o que é obediência em meio à dor. Sim ou não? Foi não, irmão, está não, convicto. Foi, meu irmão, porque o versículo está dizendo, obedecer por meio daquilo que sofreu. Ah, meu Jesus, misericórdia de você. O pastor está desejando, não, meu irmão, estou não. É realidade da vida. Vamos passar por dias maus, vamos passar por sofrimento, vamos passar por angústia. Mas eu aprendo na palavra de Deus que em tudo, Deus vai me ensinar algo. Deus vai trabalhar em mim alguma coisa. Deus vai me aperfeiçoar em alguma coisa. Jesus na cruz, ele dá o brado. Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me abandonaste? Foi uma pergunta, sim ou não? Foi. Teve resposta? Teve não. O anjo apareceu para dar resposta para Jesus? Não. A voz de Deus, que foi audível no batismo de Jesus, a voz falou alguma coisa, trazendo resposta para Jesus? Trouxe a resposta? Trouxe não, meu irmão. O silêncio de Deus, meu irmão, é uma lição para mim e para você em determinadas circunstâncias. É difícil ouvir, mas é. O silêncio de Deus são respostas magníficas em determinadas situações da nossa vida, que nós não entendemos, nós não estamos vendo amanhã, mas Deus já está lá, meu irmão. Deus Jesus, Ele é eterno. Ele está no nosso amanhã. Embora sendo filho, aprendeu a obedecer por meio de quê, meu irmão? Por meio do que sofreu. O nosso Pai celestial, Ele nos entende, Ele se compadece de mim e de você, mas eu tenho que ter um limite no meu coração, eu tenho que guardar o meu coração, porque meu irmão, se eu não guardo o meu coração, o inimigo, a circunstância, vai usar essa situação que Deus, Ele está permitindo que eu e que você passe, para que a gente possa crescer, para que a gente possa ser aperfeiçoado. Se eu não vigio essa mesma situação, se eu não vigiar, vai me afastar de Deus. Porque as circunstâncias difíceis no coração do crente que não vigia, façam que esse crente perca o amor, façam que esse crente perca a sua fé,
faz com que esse crente deixe de servir na obra, faz com que esse crente se entristeça com as pessoas, faz com que esse crente se entristeça com o próprio Deus, que está trabalhando em nosso favor, que está usando essa circunstância para nos moldar. É por isso que eu e você, nós precisamos ter a nossa fé alicerçada no Senhor, meu irmão. É por isso que você tem que vir para a igreja, para louvar, adorar, receber palavra. É por isso que na sua casa você tem que meditar na Bíblia. Para de ficar ouvindo heresia, para de ficar ouvindo o profeta do caos. Vai fazer sua devocional. Está aí, meu irmão, a devocional da gente. Vai crescer lendo a devocional. Vai crescer meditando na Bíblia. Para que quando os dias maus cheguem, a nossa fé esteja estruturada na rocha que é o Senhor Jesus. Aleluia. Se você não vigia os porquês, ele tem o poder de azedar a sua vida com Deus. Vigiar. Tem que ter o limite. Jesus permaneceu na cruz, sabe por quê? Porque ele sabia que ele tinha um propósito em ir à cruz. Ele conhecia o propósito da vida dele. Sabe qual era? Salvar a mim e a você da perdição eterna. Não era entregar carro, não era entregar casa, prosperidade. Não, era salvar a mim e a você da perdição eterna, que chama-se inferno. Para salvar a mim e a você. Jesus permaneceu na cruz, levando a minha vergonha, a sua vergonha, o meu pecado, o seu pecado, a minha dor, a sua dor. Porque ele sabia, se ele não fosse ali, se não estivesse ali na posição de Cordeiro de Deus, eu e você, a gente estava frito. Por isso que João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Jesus tinha certeza, ele sabia o que ele veio fazer aqui nessa terra. Sabe o que é que tem tirado muito crente do foco? É porque não entende qual o propósito da sua vida. Deixa eu te dar uma dica aqui de ouro. Nossa livraria está ali. Livros fantástico. Tem um livro ali que devia ter sido esgotado no primeiro final de semana. Sabe qual é o nome dele? Uma Vida com Propósito. Rick Warren. Eu já ouvi de gente dizendo assim, pastor, essa leitura aqui é muito simples. Eu olhei para a cara dele assim, meu irmão, você não sabe de nada. Sabe de nada, inocente. Sabe qual é um dos melhores livros que nós temos aqui? Uma Vida com Propósito. É um clássico, tem mais de 20 anos. Ou se tem 20 anos, sei lá. A edição é nova. Porque tem muita gente que está tirando o foco do Senhor Jesus, porque não entendeu ainda qual é o propósito da sua vida. Aquelas velhas questões. Por que eu estou aqui nesse mundo? Por que eu estou passando por sofrimento? Pronto, a pergunta que eu fiz no começo. Daqui a pouco eu vou responder. Por que eu estou passando por isso? Mas por que é que mal acontece a mim que sou tão bom? Meu irmão, uma vida com propósito. Jesus sabia exatamente qual era o propósito dele aqui nessa terra. Diante da luta que você está passando, diante da adversidade que você está enfrentando, faça mais um questionamento a Deus. Agora faça o questionamento a Deus de forma muito sensata. Pergunta assim, Deus, o que é que o Senhor quer trabalhar em mim? O que é que o Senhor quer de mim com essa situação? O que é que o Senhor quer me ensinar? O que é que o Senhor quer que eu faça? Isso é crente maduro. Não nego a situação difícil, não nego a tribulação, não nego aquilo que estou passando. É terrível, que o Senhor me dê força. Agora, o crente maduro diz assim, Senhor, em vez de ficar perguntando, por que Deus? Por que Deus? Pode até perguntar, porque eu já expliquei. Já ficou claro isso, né, irmão? Já ficou claro, sim ou não? Já ficou claro. Agora entenda, o crente maduro vai fazer assim, Senhor, o que é que tu quer me ensinar com isso? O que é que o Senhor quer trabalhar comigo, em mim? A Bíblia nos diz que o apóstolo Paulo, ele vai clamar a Deus 3 vezes. Jesus, tira o espinho da minha carne. Jesus, tira o espinho da minha carne. Jesus, tira o espinho da minha carne, está doendo. Ele vai clamar ao Senhor 3 vezes.
Aí o próprio Paulo vai dar a resposta para a sua indagação. 2 Coríntios 1,17. Olha o que é que vai aparecer aí. 2 Coríntios 1,17. Próximo slide. Tá não? Tá não? Diz assim: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza das revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Ao crente que lê esse versículo vai dizer assim: nossa, Deus rejeitou a Paulo, nossa, Deus não respondeu a Paulo. Mas na verdade, o Senhor estava trabalhando em Paulo diante daquele espinho. O Senhor está trabalhando em você diante dessa situação dolorosa. Mas tenha certeza, Deus está com você. Tenha certeza, Deus está com você. Tenha certeza, é difícil, mas o Senhor vai renovar suas forças. Deus está com você. E você vai atravessar esses dias, você vai atravessar a situação. E quando você chega do outro lado, você vai ser uma pessoa diferente. Você vai ser um crente diferente. Você vai ser um servo diferente. O que era que Deus estava trabalhando em Paulo? Não sei. Porque ele era um cara nada fácil de relacionamento. Só você vê, velho. Duro. Mas foi um homem que o Senhor trabalhou, que escreveu 2 terços do Novo Testamento, velho. Foi um homem que o Senhor trabalhou, que abriu igrejas no mundo antigo. Um homem que Deus trabalhou, que formou lideranças. Um homem que Deus trabalhou, que deixou um exemplo para mim e para você. As cartas de Paulo. Cartas fantásticas, ensinos fantásticos, mas ele orou: Senhor, tira esse espinho de mim, tira esse espinho da minha vida, tira esse espinho. Paulo, a minha graça te basta, a minha graça te basta, porque o meu poder vai se aperfeiçoar nessa sua dor. Deus está dizendo: João, a minha graça te basta. Deus está dizendo: Maria, a minha graça te basta. Deus está dizendo: bota o seu nome aí nesse versículo, porque o Senhor está dizendo: a minha graça te basta, porque o meu poder está se aperfeiçoando na sua dor, na sua fraqueza, no seu trauma, na sua rejeição. O meu poder está se aperfeiçoando em você. Quem crê nessa palavra, meu irmão? O meu poder está se aperfeiçoando. Senhor, o que tu queres fazer através de mim? Jesus sabia, e Deus operou redenção através dele. Deus operou redenção através de Jesus. Havia um propósito na cruz, sim ou não? Hebreus 12:2 diz assim: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita de Deus. Querido, Jesus suportou a cruz porque ele estava focado naquilo que Deus iria fazer através dele. Você suporta essa dor porque você entende que tem um propósito, porque tem um trabalhar de Deus, e porque Deus vai moldar você e você vai ser bênção para outras pessoas. Você vai ser um canal de bênção de Deus na vida daqueles que estão atravessando aquilo que você atravessou. Aleluia. Igreja El Shaddai. Igreja El Shaddai. Você que nos visita nessa noite, Deus usa a nossa maior dor como plataforma de lançamento para o nosso maior chamado. Ele faz isso, ele tem essa capacidade. Ele tem essa capacidade de usar a nossa maior dor como plataforma de lançamento para o nosso maior chamado. Meu irmão, tem uma frase que diz assim: uma ferida, meu Deus, como é? Será que eu anotei aqui? Uma ferida curada, um ministério aberto. Mais ou menos assim: uma ferida curada, um ministério aberto. Uma dor sarada, um ministério aberto. Aleluia. Deus não te mandou doença, mas em meio à doença ele trabalha em você. Deus não tirou o seu trabalho, mas em meio à falta de trabalho temporária, Deus está trabalhando em você. Deus não arrancou quem você amava da sua família, não. Mas até mesmo em meio a essa perda dolorosa, Deus está trabalhando em você. Aleluia. Quem diz amém por isso? Eu quero começar a fechar essa palavra.
com o quarto ponto, que é fantástico. Irmão, quando você não conseguir enxergar o agir de Deus, quando você não conseguir enxergar porque você está passando por tudo isso, apenas confie no coração de Deus. Você não consegue enxergar, confie. Você não tem resposta, confie. Por que isso aconteceu? Confie. Eu não consigo enxergar, mas eu vou confiar. Eu não consigo ter resposta, mas eu vou confiar. Eu não consigo entender, mas eu vou confiar. Eu não consigo ter nem palavras, mas eu vou confiar em Deus. Confie no Jesus que você serve. Ele continua com poder, aleluia. Jesus confiou em Deus. Jesus confiou em Deus. Lucas 23, 46. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Mas entenda. Mateus 27, 46. Lembra do versículo que nós lemos no início? Ele exclamou em alta voz: Eli, Eli, lama sabactani. Deus meu, por que me desamparaste? Ele questiona. Ele faz o porquê? Sim. Teve resposta? Não. Sabe o que Jesus fez? Confiou. Ah, meu Deus do céu. Deus meu, por que o Senhor me abandonou? Em tuas mãos entrego o meu espírito. Em tuas mãos, Senhor, eu entrego minha esposa. Em tuas mãos eu entrego meu filho. Em tuas mãos eu entrego a minha vida. Em tuas mãos eu entrego o meu futuro. Em tuas mãos eu entrego a minha saúde. Em tuas mãos eu entrego os meus pais. Em tuas mãos eu entrego os meus sonhos. Em tuas mãos eu entrego tudo. Porque quer saber? Quando eu não entendo, eu confio. Quando eu não entendo, eu confio. Quando eu não tenho resposta, eu confio. É melhor confiar em Deus. Aleluia. Meu Deus, tem gente que precisava ouvir isso. Quando eu não tenho resposta, velho, quando eu já cansei, quando eu já derramei as minhas lágrimas, quer saber? Eu vou confiar. É melhor confiar. Eu vou confiar. Jesus disse isso. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Ele confiou em Deus. É difícil? É doloroso? Mas confie. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Eu estou tão machucado, pastor, mas eu estou tão aflito. Eu estou perguntando por que eu estou passando por isso. Estou perguntando por que essas coisas estão acontecendo. Eu quero encorajar a sua vida, meu irmão. Eu quero encorajar você nessa noite, nessa palavra final. 2 Coríntios 1, 20. Confie nesse Deus que diz assim: pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Anota essa referência, 2 Coríntios 1, 20. Diga assim: existe um amém de Deus para a minha vida. Tem um amém de Deus, tem um assim seja. Mesmo que eu não esteja vendo, mesmo que eu não esteja ouvindo, tem um amém, eu confio. Tem um amém, eu confio. Porque tem promessa de Deus. Mesmo os dias sendo ruins, mesmo os dias sendo maus, Hebreus 13:5, nunca te deixarei nem te desampararei. Deus está com você, meu irmão. Romanos 8:28 diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu não consigo enxergar, mas eu confio. Tudo está cooperando em meu favor. Efésios 3:20 diz assim: aquele que é poderoso para fazer muito abundantemente além de tudo que eu penso, de tudo que eu imagino, de tudo que eu... meu irmão, eu dava glória a Deus. Eu dava glória a Deus. Deus pode fazer mais do que eu e você nós podemos pensar. Os dias são difíceis. O arroz está subindo.
A gasolina está subindo. Filipenses, capítulo 4, versículo de 9. E o meu Deus, e o seu Deus, igreja, é o Shaddai. E o seu Deus, minha irmã, suprirá todas as nossas necessidades, segundo as suas riquezas, em Cristo Jesus. Aleluia! Mesmo diante de tanta notícia ruim, mesmo diante de uma perseguição que se mostra a igreja do Senhor no nosso país. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 21. A palavra de Deus assim: todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não fomos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. É difícil, mas eu confio. Está doendo, mas eu confio. Estou questionando, mas eu confio. Quantos confiam aqui, meu irmão? Fica de pé, meu irmão. Fica de pé. É só